tá? É um conjunto geral. Nós saímos destrinchando por algumas atividades específicas na área hospitalar, mas num contexto geral, o calor ele é presente no ambiente hospitalar, tá? Tem os setores, tem as atividades, mas o calor ele é presente no ambiente hospitalar, sim. Iluminação. Aí você tem problemas de iluminação, tá? Riscos de iluminação nas salas cirúrgicas e no campo operatório, onde a iluminação tem que ser perfeita, não pode haver sombras, não pode haver defeitos, porque ali o cirurgião tem que ter um bom retrospecto, né? Uma boa visão do campo cirúrgico, do paciente, do local que está sendo cirurgiado, certo? Nos mínimos detalhes. Então, precisa de uma boa iluminação. A má iluminação, nestes casos, podem acarretar em graves prejuízos ao profissional e ao paciente. Para diminuir os riscos nas salas de cirurgia, a alimentação elétrica de focos cirúrgicos devem ser feitas com 24 volts, tá? Que a iluminação é tipo refletor mesmo. A iluminação em blocos cirúrgicos são tipos refletores mesmo, focos de luz, luz branca, tá? Para não deixar dúvida, a luz amarela não é usada, para que o cirurgião e a equipe tenha todo o visual, tá? Não tenha nenhuma dúvida sobre a questão do campo cirúrgico lá. A iluminação adotada deve reproduzir fielmente a cor, de modo a permitir a identificação dos tecidos pelo cirurgião. É justamente isso. A luz amarela normal incandescente, ela mascara muito a questão dos tecidos, tá? Para o cirurgião poder diferenciar os tecidos. E além do mais, a luz amarela vai contribuir para problemas ocupacionais visuais, tá? Então por isso que é utilizada a luz branca, o foco branco, o foco de refletor mesmo. Umidade, ainda no sobrevoo geral do ambiente hospitalar. A umidade excessiva no ambiente hospitalar não é comum, tá certo? Não é muito comum, exceto em alguns setores. Um grande exemplo desses setores é as lavanderias, que trabalham com água, tá? E as lavanderias, devido às atividades de higiene e limpeza, são os locais onde mais se faz uso de água dentro dos ambientes hospitalares. Dentro do CME também, o Centro de Material de Esterilização, existem locais onde são feitas as lavagens, a pré-lavagem, tá? Do material do instrumental. Ele vem todo melado de sangue, todo sujo de resíduos. Primeiro nós fazemos, tá? O pessoal faz uma lavagem, uma pré-lavagem, os técnicos de enfermagem lá, o pessoal que está lá no CME, faz uma pré-lavagem, retira aquelas substâncias, tecidos, tá? Pedaços de tecidos que estão nas ferramentas, nos instrumentais, fazem uma pré-lavagem. Então, nesse local tem muita umidade também. Tem as lavanderias e também o CME, também tem muita umidade, muito risco de umidade. Radiações ionizantes. Radiação ionizante é algo muito presente dentro do hospital, principalmente na área de diagnóstico, porque ela é muito usada para fins de diagnóstico. Raio-X, ressonância magnética e outras coisas parecidas. Então, radiações ionizantes têm sido utilizadas para fins de diagnósticos clínicos desde o século passado. Radiações ionizantes são aquelas que extraem elétron da matéria ao incidirem sobre a mesma, produzindo íons. São exemplos de radiações ionizantes as partículas alfa, beta, neutras, aquelas produzidas por ondas eletromagnéticas, da mesma forma as originadas de aparelhos como raio-x, radiações gamas e aceleradores lineares. Aí vem ruído. Ah, professor, o hospital tem ruído? Tem. Aí como tem o ruído, como eu costumo falar, ele está presente no nosso dia a dia. É o risco que você vai mais encontrar em todo tipo de atividade, tá? Seja hospitalar, usina, construção civil, em tudo quanto é lugar você vai encontrar o ruído. Tá? Então, ruído. A ocorrência da perda auditiva depende de fatores ligados ao hospedeiro, ao meio ambiente e ao próprio agente. Dentre outras características do agente, importantes para o aparecimento de doenças, destacam-se
tá? Da questão do ruído, a intensidade, o nível de pressão sonora, o tipo, se ele é contínuo, intermitente ou de impacto. Só para esclarecer, o ruído, ele se divide em dois tipos, tá? Ou seja, dois tipos, entre aspas, três. Ele pode ser contínuo ou intermitente. Tá? O ruído contínuo é aquele que mantém sempre um padrão, tá certo? Um pico máximo. O intermitente é aquele que ele está, daqui a pouco cessa. O motor que está e dispara e volta novamente a fazer zoada, depois para, depois volta novamente a fazer zoada. E o ruído de impacto é aquele ruído que tem os picos. Os picos dele variam de 0,001 a 0,003 metros por segundo. Tá? Um grande exemplo é o bate-estaca. Aí, pá, pá, pá. São ruídos que com o tempo, tá, à disposição, eles vão trabalhando para... eles começam a mexer com a instabilidade timpânica, tá certo? Ou seja, grosseiramente falando, ele vai afrouxar o tímpano. Lembrando que o ruído, o som em si, ele começa com estímulos mecânicos, tá? Em ondas mecânicas. Quando chega a nível de martelo, estribo e bigorna, após isso vai encontrar a membrana timpânica, começa a vibrar. Essa vibração vai passar estímulos à cóclea e ao órgão de córtex e vão, a partir daí, se começa as ondas neurosensoriais. Então, o som se dá em mecânico, tá? Até um determinado ponto, a partir daí passa a ser neurosensorial. Então, o ruído, ele é maléfico ao organismo, tá? Ele pode causar vários problemas como fadiga, como estresse, como diminuição do libido, tá? Do libido sexual, ou seja, o apetite sexual, grosseiramente falando, tá? A impotência sexual. Então, ele pode causar por quê? Tem que ter muito cuidado nessas informações se for passar ao trabalhador, porque o ruído ele pode causar, não é que ele vai causar. O ruído trabalha a nível de sistema nervoso central e os locais que recebem as informações relativas a som ficam próximas, tá? Ao centro de controle das atividades emocionais. Então, isso pode influenciar na diminuição do libido, tá? Isso pode influenciar na diminuição do libido. Voltando lá para o nosso slide, você tem aí, o ruído ele vai depender da intensidade do tipo, né? Se ele é contínuo, intermitente ou de impacto, eu já expliquei, a duração, ou seja, o tempo de exposição a cada tipo de agente, tá? O tempo de exposição a cada tipo de agente. A duração e também a qualidade, a frequência dos sons que compõem o ruído em análise, certo? Então, é todo um conjunto que vai desencadear problemas com o ruído, tá? Todo o conjunto que vai desencadear. Então, o ruído, aparentemente em hospital, ele não é muito difundido, mas existem locais, tá? As casas de geradores, as salas de máquinas de hospital, de ar-condicionado, você entra, tem um ruído muito intenso. As lavanderias, tá? Com as máquinas, elas têm ruído também. Então, você vai encontrar, com certeza, locais que vão necessitar, tá? Medidas de proteção coletivas e medidas de proteção individual. Porque, deixando claro, com o ruído, por exemplo, você, lógico que vai tentar sanar o problema coletivamente, usando os EPCs, que são os equipamentos de proteção coletiva. Mas caso o EPC não resolva, o EPI vai ter que ser utilizado, tá? Vai ter que se indicar o protetor auricular correto, o protetor auricular adequado, e isso é função do técnico em segurança do trabalho, tá? Que também em hospital ele vai estar presente. Seguindo aí o nosso slide, eu entro para radiações não ionizantes. Tá? As radiações não ionizantes, diferentemente da ionizante, ela não tem a despactulação do átomo, tá? Causa a excitação dos átomos do material absorvente, mas não possui energia suficiente para retirar seus elétrons das órbitas que ocupam. Seu reconhecimento primário pode ser apresentado através do processo de esterilização
que faz uso da luz ultravioleta, UV, tá? O processo de esterilização ultravioleta, você tem radiação não ionizante, tá? 31 e 32. A luz infravermelho também é uma radiação não ionizante, empregada em fisioterapia e em procedimentos cirúrgicos na forma de laser. Também é radiação não ionizante. Ela pode trazer alguns problemas, como problemas de pele e até câncer, né? Dependendo do tipo de radiação.